Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar aí na sua casa, nesta sexta-feira, prevendo já um final de semana bacana também. E parece que algumas pessoas acharam uma solução para não destruir mais os pneus dos seus automóveis, para não estragar mais os seus automóveis. Pois hoje à tarde, um paraquedista pousou no dilúvio. Não é uma coisa boa? Pois é, quero dizer para vocês que agora a prefeitura não vai mais fechar buraco. Porque agora as pessoas vão usar paraquedas. Ele caiu ali na Ipiranga, próximo à Avenida Borges de Medeiros, obviamente, um caso inusitadíssimo. Agora no final da tarde, desta sexta-feira. Exatamente. Eu já pensei numa invasão. Não, mas pode ser um sinal. Tá, mas quem invadia a cidade cheia de buraco? Não sei, mas não é, porque agora o transporte é aéreo. Deixe o seu carro em casa, pegue um paraquedas e vai. De repente estão sendo invadidos por tatus. Tatus, pode ser, pode ser. Acho que o prefeito Marquesan gostou muito, muito, muito. Na verdade, o caso, obviamente, foi um caso inusitadíssimo, né? E aconteceu ao redor das 17 horas e 30 minutos. O pouco que se sabe é que o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. O paraquedista alegou ter tentado desviar dos fios para pousar no Parque Marinha do Brasil e acabou pousando quase que no arroio. Dona Magda, vento, né? Porto Alegre tem tanto buraco que tiraram uma foto aérea de Porto Alegre e pensaram que era a lua. Olha só. Olha, o rapaz, obviamente, teve algumas escoriações. Não, foi boa sim, não. O Vitorino vai abrir a bancada criticando o Mário. Não, o que eu gosto é que agora virou moda eu não conseguir abrir o programa, né? Sim. Ontem eu tentei, não consegui. Hoje eu tentei, consegui dar uma notícia. Oba, hoje foi um dia excepcional. Feita a abertura do programa, vamos lá, seu Mário. O que o senhor estava ruminando aí, seu Mário? Não tô ruminando, não. A senhora acha que eu tenho cara de ruminante? Então... Quem faz as perguntas aqui sou eu, seu Mário, não inverta. Eu não sou ruminante, não. O que tu estava resmungando, então? Não estava resmungando. Eu estava olhando pro Vitorino, achando graça no nariz dele. Não, mas hoje não está. Hoje tá ótimo. Esse cara. Não, parou. Vamos lá, digo para as pessoas: olá, tudo bem? Estamos tem coisa que faz sucesso aqui nessa bancada hoje, é a gravata do Chicão. Agora sim. E já vou dizer, não fala português, tá? Agora sim. Não fala português. Ela é bem baratinha. O cara é a passagem de Nova York para ir buscar, né, Chicão? Chicão? Eu já me humilhei e pedi para ele dar uma voltinha na Rua da Praia com essa gravata. Eu quero descer a lombinha. Vamos prestar atenção, dona Roberta, a senhora podia pegar esse objeto que tem aí. Muito obrigada, muito obrigada. Aqui a gente supositório de ouvido. É supositório de ouvido, obrigada. E olha a modéstia dele para receber ele se sente pequeno. Não, é porque ele estava, eu aqui, modéstia dele para receber atenção, eu aqui e o ponto me olhava assim, tô aqui e os dois assim, ó, de seu borboleta, catando borboleta. Esse é o Atualidades Pampa, a descontração. Não é igual quando é na nossa casa, quando as crianças tudo se reúnem e não fazem aquilo que você pede? Aqui é igual. Não é assim? Vem cá, surpresa, Magda, surpresa. Primeiro ano que nós não somos indicados ao prêmio Press. Mentira que não nos indicaram. Não nos indicaram. Indicaram aqueles programinha de sempre, né? Não fala assim, não fala assim. Aquelas coisinhas quadradinhas de sempre. O primeiro ano que nós não somos indicados. 4 anos do programa, já tivemos 3 indicações, chegamos a 3 finais. Dessa vez nem indicado fomos. Olha, rapaz. Considerando que eu sou a novidade do programa, eu me sinto pessoalmente atingido. Eu acho que foi tu. Me sinto pessoalmente atingido. Eu contribuí para o desprestígio dessa bancada, então deve ter sido isso. Então siga com as notícias. Eu sigo. Quero dizer o seguinte. Se tu visse cada coisinha que ganhava, tu não se sentia. Não fala. Quero tranquilizar os candidatos. A partir de hoje não poderão mais ser presos, dona Magda. Nos últimos 15 dias da eleição, nenhum candidato mais pode ser preso. Tá bem. Então, a ficha limpa, eles tinham zerado até aqui, quem tinha problema de ficha limpa foi preso, não pode concorrer, e agora eles estão isentos. Também goza dessa vamos dizer assim, dessa imunidade temporária aí, algumas atividades do Tribunal Eleitoral, os mesários, algumas pessoas. E existirá a partir de 5 dias da eleição, ninguém mais poderá ser preso. A menos que
em flagrante delito. Isso sempre, Sim, isso e para todo caso. Então, não há. Então, há 5 dias antes, quem tiver esses mandados de prisão aí para serem cumpridos, tratem de cumpri-los 5 dias antes da eleição, porque por 5 dias também os meliantes terão imunidade. Esse artigo 236. Esse artigo 236 da lei eleitoral, ele mereceu muitas críticas. Ele não é novidade, né? Esse artigo ele é onipresente na lei eleitoral sempre que ela se renova. Mas sabe que eu parei uma vez para pensar e estava avaliando? Uma prisão às vésperas de uma eleição, ela tem efeito inesperado, mas ela produz efeito. Seja positivo para o candidato, um conceito de coitadismo, ou seja negativo para o candidato pelo efeito como um fim em si mesmo, afinal é uma prisão. E eu acho que a lei eleitoral, surpreendentemente nesse aspecto, ela é sábia. Porque eu que critico tanto a lei eleitoral, nesse aspecto vou elogiar. Eu acho que não se deve criar factoides 10, 15 dias antes de uma eleição. Eu acho que 10, 15 dias antes, você tem que deixar que os próprios candidatos se exponham pela propaganda, pela sua visibilidade, exponham suas ideias e impeçam que fatores externos venham a influir no componente psíquico do eleitor. E eu acho que uma prisão influi, seja positiva ou seja negativamente, mas ela influi. Daí o porquê que eu concordo com esse dispositivo, embora muita gente tenha criticado. Dona Magda, eu gostaria de fazer uma homenagem aos meus colegas, os radialistas, hoje dia do radialista. Uma função de grande importância que é trabalhar no rádio, levar a comunicação, levar a alegria, levar às vezes tristeza, infelizmente, levar os parabéns, levar uma série de coisas que o radialista faz durante todo o decorrer do ano. E muita gente acha que o rádio e a televisão tem um glamour extraordinário. As pessoas não sabem o que é trabalhar dia 31 de dezembro, o que é trabalhar dia 1º de janeiro. Dia 24 de dezembro, 25 de dezembro. Tem que se renovar, praticar resiliência todos os dias de sua vida, principalmente quem passa a informação. A atualização é uma coisa fantástica. Agora, é uma profissão que tem que ter muito amor, tem que gostar demais de trabalhar no rádio e na televisão. Então, todos os colegas do estado do Rio Grande do Sul e aonde estejam nos vendo, nos ouvindo agora, meu grande abraço e a minha admiração profunda a todos esses que entregam a sua vida ao rádio e à televisão, mas principalmente ao rádio, hoje dia do radialista. Um abraço a vocês, meus irmãos e meus amigos. E eu quero mandar um abraço especial, aproveitando o dia do radialista, à equipe da Rádio Pampa, que mais uma vez, a cada planilha do Ibope, sobe em audiência, se consolida como a segunda emissora jornalística do Estado, se consolida segundo lugar entre as rádios jornalísticas e de informação e, olha, bem à frente do 3º, 4º e 5º colocado. Então, quero cumprimentar toda a equipe da Rádio Pampa e o Marlin, como nosso decano, por essa audiência. E avisar a Rádio Grenal que na planilha ali está meio pontinho na frente da Pampa, que a gente está chegando. Então, tem muitos horários ganhando. Aliás, a Rádio Grenal que cresceu também, hein? A Rádio Grenal se consolida como a segunda emissora esportiva do estado do Rio Grande do Sul. Disparada, a segunda emissora esportiva do estado do Rio Grande do Sul, a Rádio Grenal. É impressionante. E eu fico extremamente feliz. Então, eu estendo um abraço à equipe da Rádio Grenal, mas avisando eles, estamos meio pontinho atrás, mais 2 meses. E o orgulho é nosso ter 2 integrantes na bancada aqui, 2 integrantes da Rádio. E é boa essa competição Pampa, né? interna, né? Porque todo mundo passa a caprichar, se dedicar, fazer um rádio cada vez melhor. A direção é a mesma? É verdade. Mário, Por isso que tu veio de gravata? Não, eu vim de gravata porque eu estava numa outra operação, mas eu queria aproveitar e dedicar o dia do radialista a mim. E faço um estilo de rádio diferente na Grenal. Um estilo de rádio que em qualquer outra rádio o programa sairia do ar. Porque ali acontece tudo, tem que ter fair play, tem que ter swell, tem que ter tudo. Ali a gente fala de tudo com futebol. Inclusive tamanho, né? Isso aí torna-se a Rádio Grenal, no Duplo em Debate principalmente, uma coisa única. Sabe que enfrentar e estar na frente de programas que já estão há mais de 20 anos no ar, isso aí graças a um estilo que eu levei para a bancada.
Eu gostaria Mas os seus colegas também, né? Também fazem parte. Não é o único, né? Não, sou eu o principal. Levou o teu estilo. Sou o Cristiano Ronaldo do time. Eu gostaria realmente de externar também a satisfação de fazer parte da bancada e estar ao lado do Marne, que realmente é um radialista que tem muito amor ao rádio. Eu aprendo todos os dias com ele. É uma honra estar ao lado do Marne. Com vocês. E gostaria de trazer uma informação ao telespectador que o Censo de Ensino Superior demonstrou que cresceu o número de estudantes de graduação à distância no país. Verdade. Cresceu 27,3%, o que equivale a 1,1 milhão de alunos. Analisando os números, nota-se que houve um crescimento substancial do ano de 2016, quando eram 843 mil estudantes. Para funcionar esse ensino online, ele precisa de 3 pilares: tutores bem preparados, material didático adequado, tecnologia de ponta. E no Rio Grande do Sul, nós temos o interessante número de que nós temos ainda mais percentual de alunos online, ou seja, à distância, do que a média nacional. Hoje, no Rio Grande do Sul, há 34,2% de alunos, o que equivale a 75.206 alunos. Em 2016, eram 56 mil alunos. O interessante é que o país registrou uma queda de matrículas no ensino presencial. Isso por quê? Porque, de fato, o ensino à distância, ele é mais barato, ele é mais flexível e ele acaba envolvendo uma série de fatores que facilita a graduação, tanto do superior, do ensino superior, como de pós-graduações. Agora fica a pergunta, né, Marne? Até que ponto o ensino à distância, que tende a crescer, não vai tirar algo que é fantástico? O professor. Não apenas, o professor vai continuar, se Deus quiser sempre, mas principalmente a construção do conhecimento em grupo, que é algo riquíssimo, que é lidar com as diferenças, que é construir, que é saber esperar que o teu colega aprenda algo que tu já aprendeu, ou tu aprender algo que o teu colega já está aprendendo. A construção do conhecimento ensina muito de cidadania a todos nós. E isso vai se perdendo ao longo do tempo. É claro que a gente está numa nova etapa do novo século e uma série de mudanças, assim como o ensino, está acontecendo graças às tecnologias. Mas até que ponto nós não vamos perder algo que é tão precioso, Mari? Eu acho... Não, eu só gostaria de concluir, de apenas jogar alguma coisa do que você disse brilhantemente, Roberto, a respeito disso. Hoje eu falei sobre esse assunto na Rádio Pampa pela manhã e fui criticado, mas quer dizer que você quer tirar de fora o professor? Pelo contrário, sou o cara que mais briga pelos professores, sou eu aqui nessa bancada. Todos os dias eu falo a mesma coisa, do respeito pelo mestre, pelo professor. O professor é insubstituível, mas nós temos que dar oportunidade àqueles que querem aprender, porque é muito difícil fazer um curso à distância. Concordo. Muito difícil. Eu tenho uma das minhas filhas, está concluindo agora ciências contábeis, eu sei que ela sofre, que ela tem que estar muito atenta, ela tem que ter muito, e a exigência é maior. A pessoa que não acompanha não passa, não adianta. Não adianta. Vocês acham que é uma barbada? Pelo contrário. É mais difícil. Muito mais difícil. Agora, jamais o professor será substituído. Porque o professor, ele dá o coloquial, ele cobra, ele fala, ele está junto, ele acrescenta, ele agrega. Então, o professor é fundamental. E ele individualiza, né, Marne? Que é isso que a gente não tem no ensino à distância. É fato. Ele individualiza, né? Ele personifica. E ele o professor chega perto de cada um dos alunos. Daí mais a razão da dificuldade do EAD. Mas eu acho que a tendência mundial hoje é partirmos para uma educação mais híbrida. A exemplo de países já europeus. O exemplo clássico mesmo é a Itália, que já tem esse ensino no seguinte sentido: os alunos frequentam a faculdade para apresentar trabalhos, para tirar dúvidas, existe muito forte a presença, a figura do monitor, né, nas universidades. Então, assim, não se pode migrar para um único, assim, ensino à distância. A gente tem que ter uma questão mais onde tu exija que o aluno preste provas, apresente trabalhos, tenha essa convivência, mas também tem uma parte em casa que ele precisa ter disciplina, saber se aprofundar nos conceitos e não só ir à aula
para absorver aqueles conceitos, porque é muito fácil hoje. Teria que ter uma revisão da educação como um todo. Sem dúvida. Por exemplo, hoje 70 mil vagas estão ociosas nas universidades federais. Isso é o exemplo de que o ensino precisa partir para uma revisão. Por exemplo, eles entram uma turma de 50 alunos na universidade. Sim. Por exemplo, uma engenharia, que a gente sabe que é difícil. No segundo, no terceiro ano, aquela turma de 50 já ficam 20, já ficam 10. E como no fazer? Final, quantos chegam? Quantos chegam? Quantos chegam no final? Ana Magda, eu queria dar uma contribuição, por favor, porque eu vejo o enfoque pelo outro lado. Eu vi chegar o IAD como um plus. E não como um substituto. Eu nunca achei que um veio para tirar ou competir com o outro. Alternativa o que eu vi foi inúmeras pessoas que até pela sua condição financeira, pelo seu nível, né, pelo seu nível familiar, que trabalham na indústria, que é um horário muito diferente dos horários, por exemplo, de banco, que são 6 horas, pessoas que conseguiram atingir o 3º grau através do IAD. E é muito disciplina, vocês falaram com muita propriedade, exige uma disciplina, porque tu chega ali, o muito professor... mais difícil, lógico, tu chega numa aula às 8 horas da manhã e o professor te cobra. Agora, tu em casa. Tu acordares e dizer, ou chega de noite, depois de trabalhares o dia inteiro, sentar, fazer o teu trabalho. A atividade é intensa, são muito frequentes as atividades e não substitui o professor, não. Existe aquelas aulas, aqueles dias porque elas são preparadas que tu tem um monitor. Aquelas aulas. Não, e tem os dias que tu podes consultar o monitor, tu vai lá, o professor, e conversa com ele, sacia tuas dúvidas, tuas questões. Então é um ensino muito bem pensado. Mas volto a dizer, ele não veio substituir, não. Eu acho que ele veio acrescer ao estudo normal. E a educação à distância, ela facilita muito também a vida de quem mora distante, não tem acesso a uma universidade na sua cidade, por exemplo. Também tem uma infinidade de cursos de todo mundo que é possível fazer, mas, como o Ruschel disse, tem que ter muita disciplina para conseguir. Deixa eu aproveitar, fala. Eu queria ser um pouquinho podrão nesse assunto. Está todo mundo politicamente correto. Não, eu até tenho uma crítica ao nosso programa aqui com relação a isso. Vamos à prioridade à crítica. Até porque o André Lacerda, ao escrever o e-mail, ele disse, sei que não vai ser lido, mas... né? Toma. Prezada Magda Beatriz, dileta bancada, sou fã do programa e cada vez mais torço cada vez mais pela audiência e sucesso de todos. E por isso insisto. Deixar vós que, em tese, tem responsabilidade na formação da opinião pública, achincalhar com veemência os clássicos da filosofia, seria um bom serviço à comunicação social, eu pergunto? Como se não bastasse, tal comunicador incentiva que gerações atuais se construam com base em grupos de WhatsApp. É uma coisa que apenas eu julgo como afronta ao processo civilizatório. Grande abraço em especial a ti e ao Marne Barcelos, baluarte da comunicação inteligente no Rio Grande do Sul. Posso fazer a defesa do Chicão? Pode. Então vamos lá. Primeiro, o Chicão não sugeriu em momento algum que fosse construído o pensamento em cima de grupos de WhatsApp. E segundo, o Chicão foi irônico. E a ironia que ele fez, eu concordo. Eu não sou contra que se leiam grandes pensadores do passado, mas o mundo mudou, os conceitos mudaram, a sociedade mudou, o tecido social mudou, os hábitos e os costumes mudaram a lei. Eu não posso ler um pensador do século XIV, do século XV e usar os dogmas dele no dia de hoje de forma absoluta, mas apenas relativizar quando isso é possível. Então, assim, o Chicão fez uma ironia do jeito dele, bem humorada, e acho que não foi bem compreendida. Ele não disse para não ler, ele disse para ler e guardar a devida restrição em relação à atualidade que está se lendo. Muito obrigado, nobre advogado. O que você disse é a maior verdade que tem. A dona Magda não concordou com isso. Cidadão esse, sabe o que é? Não foi ele não fez uma brincadeira, eles discutiram aqui o Chicão não tem. Mas eu defendo que as pessoas não estou dizendo que não, só acho que não foi uma brincadeira. O problema é que eu me reciclo anualmente. Eu estou lançando já o modelo Chicão Tofani 2019. Isso que nem um automóvel para o mercado. Esses caras não, eles estão na época do carro a carburador, entende? Então, não tem graça nenhuma. Muito bem, seu André. O modelo 2019
vem aqui com... Vem com várias maçaneta na modificações. cor do carro. Vamos lá. Roda 19. Do cabriolé. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Vou abrir um espaço para outra coisa. Nós estamos em alguns lugares sem áudio. Eu preciso que vocês digam onde que vocês estão com as suas televisões sem áudio. Só dizer que vocês não estão nos ouvindo não nos ajuda, né? E onde está sem áudio, por favor, na comunicação que vocês façam, digam de onde vocês são, qual é o município que vocês são, qual é a região, para que nós possamos passar a nossa técnica. Deixa eu só dar uma notícia para você. Ninguém ouviu onde não tem áudio esse seu recado. Não tem. Desculpa, gente. Tá? Vamos lá. Sobre a educação à distância, por favor. temos um recado aqui do Jonathan Machado. Ele diz: eu faço faculdade semipresencial, tenho aula 6 vezes ao mês e estou achando mais produtivo do que 100% presencial, pois não tenho um monte de alunos todos os dias atrapalhando mais do que ajudando. Um abraço a todos. É outro aspecto, né? Nós não tínhamos analisado. É uma outra visão. Porque é a otimização do tempo, né? Não foi nenhuma nem duas pessoas, Ruxo, que já me disseram que o curso à distância, via de regra, é mais difícil que o presencial. Porque as provas, você presta a prova sobre o conteúdo que lhe é repassado. E como você não tem o professor, a dedicação, a concentração no conteúdo é muito maior. E eu tiro um exemplo disso dos cursos, os chamados cursos avançados, que são mestrado e doutorado, onde as aulas presenciais são em pequeno número, mas o conteúdo é enorme. Os cursos de mestrado e doutorado tiram sangue dos alunos. E eu acho que esses cursos à distância vão ter esse perfil. O aluno vai ter a liberdade de horário, de administrar como melhor lhe aprover o tempo, mas ele vai ter que prestar conta nas provas. E é nas provas é que o bicho pega. Sim, mas cadeiras difíceis, desculpa só complementando, tem matérias difíceis como estatística, cálculo, lógica, que a distância se torna muito... Já é difícil de forma presencial, quiçá à distância. E essa eu queria, acho que foi, não sei se foi tu ou foi a Alice que falou, que eu relembrei, voltei à minha adolescência, né, na época do direito. Faz tempo isso, né? Assim, isso que é pior. Tu também hoje tá, que é uma cobra venenosa, eu né? estou com nanismo hoje, hein, dona Mari? Não é, o problema não é comigo, assim, o problema da altura não é comigo, as eu só tenho que pessoas, falar. às vezes, viajavam 200 quilômetros por dia para fazer uma faculdade. Então eu vejo que impressionante como a gente consegue fazer a todos chegar a informação, a todos. E esses estudos tornaram as pessoas mais competitivas, porque quem não vive com o dia a dia, a gente que trabalha, lida com as pessoas, tem hoje, dona Magda, para se candidatar a determinados empregos, se tu, dependendo da tua escolaridade, tu não consegue nem cadastrar o teu nome. É verdade. Tu entra na ficha, no primeiro item, escolaridade. Tu já não botou os teus pós, não é o teu curso superior. Tu já nem te qualifica, aquela empresa se nega a receber o teu cadastro. Então essas pessoas que precisam trabalhar por premência financeira, familiar, hoje conseguem se qualificar, fazer esses cursos. Sim, e também as pessoas que não conseguiram estudar. Exatamente. E que então, hoje querem... Realmente é um avanço sensacional. Vamos lá, Ainda Alice. sobre esse assunto, temos o recado da Roberta Santana. Ela diz que tem sim prova presencial e monitores para auxiliar pessoalmente quando o aluno requer. E o fato é que muita gente que já está no mercado de trabalho ou não tem tempo para frequentar 4 horas diárias na universidade, o EAD trouxe muita gente que já não pensava em fazer faculdade e inclusive de fazer um segundo curso. Ela manda também abraços. Esse é o argumento. Fantástico esse argumento. Acertou na mosca. Deixa eu... E tem uma coisa também, só para fechar o assunto, Magda, tem uma coisa também. Muitas vezes o conteúdo, por força da presença do professor e da pulverização entre os alunos, ele se torna distendido. Muitas vezes um conteúdo que você isoladamente pode em meia hora, 45 minutos lendo e fazendo alguns exercícios de entender, muitas vezes leva 2 até 3 horas de aula por conta de perguntas, recorrência, chamada, do jogo entra, ontem. chega tarde, sai cedo, né? E isso é muito comum nos cursos superiores. Então eu acho que esse telespectador teve muita propriedade. Telespectador, eu acho, teve muita propriedade. Bom, mas enfim, deixa... Roberta, deixa As eu... Robertas A Roberta é 700. Se a Roberta é boa. Deixa eu agregar uma curiosidade à informação que o Mar me deu
Marli, não ri. Não fica triste. Eu tô com nanismo. Eu sei, mas esse é o problema. Vou te dar biotônico Fontoura, tu vai crescer. Entendeu? Vou botar um fermento no teu bolo, alguma coisa assim, tu vai começar a crescer. Vamos ver. Alguma coisa... Bom, Não, Gustavo Vitorino, já ouviram quando tu falou antes, já tá ouvindo. A maldade é grande. Curiosidade do Dia do Jornalista, Marli Barcelos. A notícia está postada na página da Aberte, que é justamente a nossa associação, tá? Assim como nos anos anteriores, muitos radialistas estão comemorando o dia da sua profissão nesta segunda-feira. A data 21 de setembro, isso é o mais antigo, tá? 21 de setembro ficou conhecido no meio radiofônico como o dia do radialista. Porém, uma lei alterou a data de comemoração oficial da categoria, passando para 7 de novembro. Então vamos comemorar duas A vezes. história do radialista teve início em 43, com Getúlio Vargas e tal, barará. Consta que numa reunião realizada na Rádio Nacional tenha sido decidida a escolha da data para 21 de setembro. Mas daí depois tem duas. Vamos comemorar as duas? O dia 21 de setembro virou uma data simbólica, tá, para o teu entendimento, e o 7 de novembro é a data oficial. PR então, é 8. considerem-se simbolicamente cumprimentados. PR é 8, Rádio Nacional, Rio de Janeiro. Meu sonho era falar nessa rádio. A nossa produção, sempre atenta, mandou essa informação Dona para Magda, nós. quero dar uma notícia para o Chicão, que há alguns meses me pediu para vir acompanhando, e eu tenho acompanhado o inquérito da Marielle, e nós vínhamos estranhando, porque a Polícia Federal, por 2 vezes, já tinha se candidatado a dar sequência no inquérito, e agora a Procuradoria está na mão da Procuradoria-Geral da República tomar a decisão. E a Procuradora Raquel Dodge diz que vai ler agora o depoimento final do suspeito. Há um suspeito sobre o assassinato. Esse suspeito disse que só confessou porque foi obrigado a confessar, disse que foi-lhe imposto que ele dissesse que foi ele, mas ele, na verdade, sendo que ele não fez. Então, a procuradora disse que vai ler esse depoimento atentamente e vai pedir ao STJ, então, a mudança de competência para que possa, então, finalmente a Polícia Federal intervir neste caso da Marielle, para que nós possamos desvendar esse mistério que todo completa agora 6 meses. E que, se eu acho não entrar, nós analisamos isso aqui na bancada, se não for para a Polícia Federal, acho que nós daqui 2 anos vamos perguntando. O Marli disse, não vai ter solução nesse caso. Deixar para a Polícia do Rio de Janeiro não vamos resolver, até porque eles são implicados. É o primeiro suspeito. Final de semana está aí e o programa-se a quantas anda? Então, a atriz Fernanda Montenegro vai apresentar ao público, mas é agora no início do próximo mês. O mês está terminando também, né? Já está no finzinho. Em Porto Alegre, uma adaptação para o teatro que ela fez do livro Nelson Rodrigues por ele mesmo, uma obra escrita pela filha dele, Sônia Rodrigues. E a atriz vai abordar detalhes da vida deste que foi um dos maiores cronistas e dramaturgos brasileiros. E nos palcos, esse trabalho já foi assistido por mais de 10 mil pessoas. E ele vai ser apresentado aqui no dia 2 de outubro, às 8 horas, no Salão de Atos da PUC. Olha. Agora, dona Magda, Pois não, voltando ao caso do paraquedista, é gravíssimo isso, sabia? Nos Estados Unidos, um acontecimento desse, o cara tava rapaz preso. pega uma cana alta. Por quê? Nos Estados Unidos só pode descer de paraquedas na cidade se tiver um requerimento 1 ano antes, se for uma medida promocional, os bombeiros estiver fazendo um perímetro. Isso aí é um absurdo. O paraquedista não sabia onde descer, de repente poderia descer em cima de um carro, matar alguém, ou em pessoas. Não, ele na verdade ia, a equipe dele, até porque eu acabei não lendo toda a notícia, porque a gente derivou para outras coisas. Na verdade, o corpo de banho ele ficou machucado, com algumas escoriações, mas a equipe dele estava no solo esperando a chegada dele. Ele ia cair dentro do Parque Marinha do Brasil. E aí, obviamente, um vento, uma coisa... O paraquedista estava Bangu. Ele podia cair aqui. Estava Bangu na operação. Chegou Bangu na operação. Estava Bangu na operação, entendeu? E aí, ele veio, antes que ele se estatelasse no lugar, mas ele pegou os mijadinhos dele e foi embora. A sobrancelha está muito bonita. Gostei, eu fiz a minha sobrancelha hoje. Eu não faço nada. Eu gosto de fazer sobrancelha também. A Simone Pires, é quem faz a minha sobrancelha, é a esposa do carro. Meu Deus, do Toninho. O Toninho Fossá. E aí diz que o Toninho, antes de ontem,
tava chamando assim, tu tá vendo aí o programa da Magda? Aí ela disse, já sei, vou chamar ela pra fazer a sobrancelha. É o Toninho que faz aí. Sabe quem assiste o nosso programa todo dia, que vale um abraço? Uma pessoa muito ligada à Pampa, o doutor Paulo Guimarães. Um advogado que é muito meu amigo, gosta muito de vocês. E é a bancada em advocacia top. E é casado com uma excepcional artista plástica, que é a Bianca Santini, que, aliás, nós mostramos aqui um dia desses uma echarpe pintada, que a Carla recebeu uma, eu também recebi. A Luíse, que é quem cria isso, ela está fazendo, fez essa edição de echarpes em seda, com a renda revertida para o Instituto da Mama. Então, e são todos os desenhos, são todos desenhados pela Santini. O Paulo Guimarães é uma grande figura, gosta muito do pai Paulinho. Toda semana tá lá com o pai Paulinho. É mesmo? Então ele é forte. E a senhora deu nomes aí, todo mundo é casado, só o doutor Vitorino que não, né? Pô, mas paciência, né? Eu também sou casada. Eu não sou casada. Mas vocês já estiveram sob o manto do matrimônio. Sim! Mas não assinei naquele obra. Eu vou te dizer o seguinte, alguns de nós, talvez, sobre mesmo, assim, como se fosse arrancado do matrimônio. Invicto mesmo, temos aqui o doutor Vitorino e o doutor Vitorino. E o doutor Vitorino. Esse é um comentário pejorativo. As fichas em branco, limpinha, coisa e tal. Eu acho que tu tá certo, que tu investe em ti, tu ama você. Tu te acorda no espelho e fica alucinado por ti. Tu gasta o dinheiro contigo. As hipotecas são boas, tu paga. Eu acho certo isso. Não tem penduricado. A situação até pode ser certa. O português ficou arranhadésimo, mas... A melhor definição foi... O português está todo estrupiado. O português está todo estrupiado. É que o Vitorino não tem penduricário. O que seria? O que é penduricário? É a mulher que leva filho, sogra, o cunhado desempregado, o irmão que tá meio da deprê. Cachorro que baba. Magda. Nossa, eu entrei no programa, cachorro que baba. 1,40 m agora. Eu vou registrar essa sua reclamação nos autos do processo. Telespectador internacional aqui. Então vamos lá. Olá, Magda e bancada Simpatia. Estamos no Panamá assistindo Atualidades Pampa. Há pouco estava sem áudio, agora consegui. Abraços a todos, Zélia. Zélia, querida, que bom que tu tá... Não dá pra trazer um chapéu pra mim? Zélia, só um chapéuzinho, bacaninha, assim. Eu pago aqui, é só pra trazer essa... Ela vem de onde? Panamá. Ela está no Panamá. Panamá, sim. E que bom, viu? Vocês estavam debochando, que ninguém ouvia. Nós estamos sendo... Dona Magda, parabéns eu estive 2 vezes no Panamá e uma dessas vezes eu cruzei no aeroporto com Christopher Reeve, o grande Superman. Antes ou depois? E fiquei hospedado num hotel chamado Hotel Internacional, que existe lá na cidade do Panamá. E sabana, lençol, né? E aí não trocavam lençol. Não trocaram. Lençol era um lençol horroroso, uma sabana horrorosa. Meu amigo, por favor, pode cambiá-lo. Aí o cara, não, aí eu disse, eu quero sair agora para comer alguma coisa, vou sair por la noite. Não se quede cerquita do hotel, porque temos pessoas por acá. E não pude sair do hotel, com medo de ser assaltado. Viu? Cidade do Panamá, uma das cidades mais ricas do mundo, onde a moeda se chama Balboa. Só tem moeda mesmo. Sabia, né? E o dólar que manda. Mas só no dólar. Panamá City, eu tive nessa cidade. Ela tem duas características. Sim, é a cidade no mundo que tem a maior média de edifício acima de 30 andares. É impressionante. E todas as corporações do planeta têm também uma matriz lá. E o shopping center, o Dutch Free do aeroporto, mais longo que tem. É tão longo que eles vendem carro lá dentro. Eu tenho vontade de conhecer o Panamá. Calor, quem vai diz Tu vai a Cancún, tem uma parada no Panamá, você fica agora lá. o senhor não sabe que porque virou hub, né? A cidade do Panamá virou hub da América Central. O Panamá pertencia à Colômbia. Era um estado colombiano que os americanos tomaram para construir o canal do Panamá. Compraram, fizeram um rolo lá para construir o canal do Panamá. Então, era uma província colombiana, o Panamá. E a má notícia é que o famoso chapéu Panamá é fabricado em Honduras. Não importa. Luciane. Eu queria dar os parabéns para Polícia Civil e para a Inspetoria Veterinária, que fez uma apreensão fantástica de 12 animais
que tinham sido apreendidos, que tinham sido subtraídos de uma fazenda de Tavares. A operação é Falaris, de combate ao abigeato. Então, assim, eles estão de parabéns. Esses animais foram subtraídos no início do mês e já foram recuperados. Foi aliás, esse é um negócio que inferniza os produtores rurais gaúchos, o abigeato. É impressionante. A polícia seca gelo. É um negócio assim, a gente tinha que, tivéssemos condições, né, num mundo ideal, vamos ser realistas, a gente teria que ter uma polícia voltada, especializada só a esse segmento, porque é um inferno o número de animais que se rouba e que se abate ilegalmente no Rio Grande do Sul é uma grandeza. É incrível. É uma grandeza. Não há estatística sobre isso. Não tem estatística, porque é muito complicado para o produtor rural, né? Aí tem que fazer registro, tem que... e o abate de carne. E vamos deixar bem claro aqui, essa carne clandestina, de abates clandestinos, ela não vai para as grandes redes de supermercados. Ela invariavelmente vai para pequenos açougues de periferia das grandes cidades, onde você acha lá picanha... Não tem o carimbo. Você acha a picanha R$25. Pô, não tem como. Quanto você vai dona... R$60. 40, 50, 60. A que eu servi pro Marne de búfalo era mais de 100. E ele falou que o Não, nem hoje é mais de 100, não inventa. Não, é a cara, é carésima, mas é a melhor. Foi permuta que só fez. Saiu um laudo. Permuta com a vaca. Alimentava ela e depois matava ela. Saiu um laudo depois de quase 2 meses, um laudo extremamente complexo que desnudou uma verdade que todos nós sabíamos. Aquela moça que foi jogada pelo seu marido, ela já estava morta por esganadura. Né? A perícia se justificou até pelo atraso, foram quase 2 meses, mas havia uma tecnicidade ali para ser, porque havia sinais externos de esganadura, mas tu não pode, pela aparência, teria que fazer uma prova técnica muito bem produzida e ela está totalmente demonstrada. Lembrando, para quem não sabe, o vídeo circulou, ainda está nos principais sites. Eles saíram de uma festa. Não foi o caso que entrou na garagem? É, o caso da garagem. Estranhei, por que a guria não fugiu? Não conseguiu. A perícia disse isso. Ela estava embriagada. Ela estava embriagada. Os dois estavam embriagados. Ele era um lutador. Não, mas a desigualdade de força, além de além de ele ser um lutador de jiu-jitsu e ser um homem visivelmente grande, muito apoderado fisicamente, ela estava embriagada, o que dificultou... Tipo o Vitorino, assim? O que dificultou uma reação, exatamente. Então tem aquelas cenas que a gente vê no ali, e depois ela teria, segundo a versão dele, se jogar. Aí ele pegou, desceu, ajuntou, levou para o apartamento e fugiu e foi preso numa barreira. Quando ele foi preso, ele alegou que ele estava desnorteado com aquela cena da mulher morta. Então, agora foi desnudado definitivamente. Não, ele matou e ele que atirou ela não lá se de jogou cima, porque ela já estava morta. Estava morta, ele Nesse atirou. caso, deveria ter pena de morte, eu acho. Claro. É um safado, um canalha, brutalidade. camarada. Isso é um canalha, um biltre. O sujeito todo metido à academia, bonitinho. a bombinha, bombadinho, devia ter anabólico. problema de... Tem problema. Não. Tem problema. Podemos dar, porque a notícia é pública, não estamos dando confidência aqui. Sim, vazaram os depoimentos depois dos parentes que ela vinha há mais de 1 mês se queixando, entre outras coisas, que há 1 mês que ele não a procurava. Uma moça linda daquelas, mesmo que não fosse... Conosco não teria esse problema, mas a mulher mataria nós. É o contrário. A moça, imagina... É total isso. Desculpe, dona Magda, não sei se me aprofundei nas investigações. Não, na verdade, não se aprofundou. Agora vamos fazer o seguinte, né? Quando não comparece, não vamos matar as gurias, né? Tem muita gente que não comparece, não vai me pegar essa ideia. Faz assim, não vai me matar as gurias. Não quer, tem quem queira. Tá cheio, ó, de quem não comparece. E aí a gente Elas não contam. A gente vê como acabam esses casos, como o terrível incidente que aconteceu com o alemão Caio, que aparentemente veio a se suicidar depois do julgamento, onde ele foi condenado a 41 anos
e 3 meses. Um caso nesse sentido. Nesse sentido. Né, onde... Aos 62 anos, ele pensou, um terço da Não, mas pena, vai ter progressão, o alemão eu vou Caio sair é com diferente. 70. O alemão Caio vai ficar foi o resto da separado. vida na cadeia. Mas por causa de... Não se equipara. Mas também teve o caso de crime passional. Eu conhecia ele, matou Por o causa namorado. da ex-esposa. Absurdo, Essa, não é a gente mesmo fica, motivo. a gente fica buscando explicação para essas coisas e fica imaginando assim, não tem classe social. Não tem. Classe, Querido, sabe? Está em todo lugar esse sentimento de posse, essa coisa. Para um pouquinho. Se a mulher é chutada pelo homem e aceita, por que o sujeito leva um pé na bunda e fica doido da cabeça? Eu me irrito com essas coisas. Se eu E eu dissesse concordo com o Chicão. quantas vezes eu levei- E eu concordo com o Chicão. Tinha que ter pena de morte. O Tinha que sujeito ter que pena, mata uma mulher indefesa. Esse caso do sujeito lá, que pô, além de estrangular, ainda atirou Aquilo é pra simular. absurdo, Sujeito cara, forte, simular, todo né? bombado Cara, e tal. Esse sujeito tinha que dar uma injeçãozinha, entregar o corpo pra família. Porque como é que merece me ver? mas eu acho que ele vai morrer no presídio. Tu acha que vai virar Ele vai titia? pedir pra Ele morrer. vai Tu acha morrer que ele no vai virar presídio. titia? Lá no presídio eles têm O nome dele vai virar uma Margarida. lei Tem uma lei, muito forte exatamente. para quem mata Isso mulher. aí, é. Para quem mata mulher e quem mata criança. Se eles não Vai perdoam. virar A doutora Margarida. Roberta poderia dar uma contribuição, até na área da psicologia, por ser psicóloga, mas há que se fazer um estudo mais profundo sobre isso. Primeiro que é uma verdadeira epidemia, né? Nós já analisamos aqui o número de casos de feminicídio no país, está saindo de É que agora qualquer grau eles de estão dificuldade. aparecendo, né? Sempre A gente, Foi, sempre tenta, foi. a gente tenta interpretar como pela independência da mulher, despreparo do homem para enfrentar essa independência da mulher, tudo isso, mas está demais. Eu acho que está passando todos os limites, há que se explicar, porque pessoas de bem, ninguém fica, por exemplo, a pessoa chega aos 50 anos como sendo uma pessoa de bem, uma pessoa que não infringiu, nunca agrediu, nunca deu um soco, nunca fez nada, vai lá e mata uma mulher. Isso é um componente que a psiquiatria tem que arranjar uma explicação melhor do que o simples feminicídio. Para mim, o desvio já existia, só não estava se manifestando. Porque uma conduta dessas não é de um dia para o outro que ela se ninguém apresenta. fica maluco de um dia pro outro. Exatamente. Ninguém dorme, vai, Dudu, hoje eu vou dormir bozinha, amanhã eu vou acordar uma fera, vou matar o Isso filho. já vem de Deus. Hoje as mulheres, pela sua formação, pelo seu conhecimento, elas confrontam o marido. E antes não confrontavam, porque elas dependiam economicamente do marido. Hoje a mulher confronta. Espera um pouquinho, não vou A fazer mulher isso. superou o homem Claro. nesse sentido. Aí o homem não No aceita. visual também. Não aceita pela educação machista que ele Isso eu teve. concordo contigo. E outra coisa, as mulheres não conseguem mensurar, até porque não é fácil, o nível de risco às quais elas estão expostas. Porque Eu concordo com a Luciana. Tem também um despreparo histórico da mulher em perceber nos sinais Nos isso que ela sinais, está correndo. exatamente, o Porque risco, ninguém isso fica aí. doidão assim de uma hora É. para outra. Esse sujeito que bateu... Ele já devia bater nela. Sim, ele batia nela. já tinha relato de violência, já batia os familiares nela. já tinham relatado. Então, assim, aos primeiros sinais, para tudo, bola no centro. E pare um pouquinho, né? Aí nós temos duas pessoas doentes. O algoz e a vítima. E a vítima As também, duas pessoas são também. doentes. As duas pessoas são doentes. eu ouso dizer que, desculpa, só é rápido, que a culpa nunca é de um lado só da os dois são relação. doentes. No mínimo 50% para cada um. Fala, Mas Roberto. nesse caso do alemão Caio, não. Não, aí eu Aí ele outra coisa. premeditou. Outra Não, aí é outra esse é coisa. outro Aí é outra. caso. Não, nós Concordo. estamos analisando o feminicídio acontecimento. Sabe, Magda, dessa que eu forma. presenciei, da pessoa Magda, que vive com seu algoz. Muita coisa na noite, inclusive um caso famoso que aconteceu numa casa em Xangri-Lá, que eu nem vou falar aqui, que fica até chato até. A mulher recebe o assédio do cara, tipo o seguinte, quero ficar com você. Não tô afim de ti. O cara pega uma garrafa e tira na mulher. Eu vi 3 vezes isso. Ai, que horror. E uma garrafa saiu até no jornal Correio. Tem na noite. horror, Isso gente. na Saiu noite até no tem sul. descrições inúmeras. Tem caras nesse que eles não conseguem suportar a rejeição. É, a rejeição. Confesso que isso eu não Isso sabia. aí o homem Mas tem em toda a bar- culpa. Agora a mulher tem um Magda. pouco de culpa porque a mulher provoca. Faz Magda. todo aquele mise-en-scène e depois Eu aviso. sai pela esquerda. Eu aviso. Bota os também decotes, bota a Magda. sainha curta. Ai, mas era o meu jeito. É o meu jeito. Não tem Magda. jeito. É, não vamos papapá. longe. Em bares, na noite, aqui,
Não foi nenhuma nem duas vezes que eu já presenciei isso. E não é violência exacerbada. O sujeito não quer, ele pega e atira. Atira. E é pela rejeição. Pela rejeição. Nem tem relacionamento. Zero fair play. Mas olha aqui. Vamos ouvir um pouco a Roberta, porque, entre outras coisas, ela é uma psicóloga, uma pessoa especializada nessa área, né? Na verdade, é o que vocês estão comentando. Todos vocês têm razão. O que acontece, que eu queria trazer, que é mais um fato, é que na sociedade brasileira, na América do Sul, a violência doméstica é algo que está muito presente. Seja entre homem e mulher, pai e mãe, seja com os próprios filhos. O dar o tapa. Se a gente for avaliar, o primeiro ato de violência é o que a gente fala. Quantas vezes a gente diz e depois pede desculpa? E eu acho que a gente tem que pensar antes de dizer. Só que o que nós estamos vivendo hoje? Uma guerra civil praticamente velada. Por quê? Sem emprego, com dificuldades financeiras, nós talvez não tenhamos a noção do impacto do que a economia gera no dia a dia de todos nós, famílias, pessoas, seres humanos, que precisamos honrar, cumprir com os nossos compromissos. Mudando um pouquinho de assunto, eu queria trazer um dado. O Brasil, esse ano, vai ter o maior número de falências em uma década. Para os senhores terem uma ideia, a estimativa é de que haja, no Brasil, 948 falências nesse ano. É o maior número desde 2008. 34% são médias e grandes companhias, o que quer dizer que é uma grande quantidade de trabalhadores a ser desempregados, aumentar o número de desempregados. E estima-se que até dezembro o número suba para 1.282. Então, o desemprego aumentando, isso deixa todas as pessoas numa situação de limite e as emoções ficam abaladas. Aflora muito, né? Então, nesse momento, é importante a gente pensar, bom, vou ser vítima ou vou parar, avaliar, trazer para baila assuntos, conversar em família, começar a dialogar mais, não aceitar, não deixar a coisa andar. Então, assim, começou a briga ou começou o desrespeito, se afasta. Às vezes é aqueles 10 segundos, respira fundo e se afasta. Funciona. Às vezes a saída é mais simples do que a gente pensa. Eu quero pegar o início só da Gênesis, que é o importante, não quero... Desculpa, Gustavo, não sei se te interrompo, eu só quero dizer assim, porque é um alerta para as mulheres, tá? Estão falando aqui, somos todos sessentões com alguma experiência na vida. O relacionamento, quando ele inicia e ele começa assim, não bota saia curta, a pessoa que é carente, ela se sente, como ele me ama, como ele não deixa. Essa primeira corte, ela no início ela é agradável. Mas é ali que tu tem que impedir. É o primeiro sinal. É o primeiro sinal. Quando ele começa, tu não pode botar saia curta, tu não pode olhar pra lá. E isto é um processo que inicia e o fim ninguém sabe. Mas é uma coisa de posse. E tem uma coisa, eu acho que nessa hora, o Chicão usa muito essa expressão aqui, eu vou aproveitar a expressão dele, que é ter fair play. O galo é aquele que cai atirando, Chicão. Exatamente. Né? Tava no bar lá, me aproximei de uma moça alguns anos atrás, dá pra puxar um assunto com ela, olhou pra mim e disse, você é muito feio. Eu digo, eu sei, moça, senão eu procurava coisa melhor. Cai atirando, velho. Cai atirando. Eu penso ao contrário, se eu vou sair com alguém vem com uma saia comprida, eu já digo, não vou sair contigo, querida. Não vou ter efeito impactante nenhum. O meu espírito é da Fórmula 1. Já viu o Lewis Hamilton tentar com uma mulher de tailleur num box da Fórmula 1, no paddock? Não existe. Eu é a mesma coisa. A mulher vai trocar de roupa, botar uma roupa transparente. Leva a bola nas costas, tudo bem. Eu quero te dizer que a esposa do Harry, da nobreza, e todas as mulheres bem vestidas e na onda e bacaninhas, estão usando blazer longo. Tá, mas então elas pegam o Zé da vida, mas não vão pra noite, né? Esse bang pra noite, não dá. Galo é o que cai atirando, né, Chicão? Aliás, galo não é o que cai atirando. Galo é o que põe na sua cama uma mulher mais jovem que o uísque que ele toma. Eu acho que funciona muito a gente ter noção do que é público e do que é privado. O fato, muitas vezes, de tu ser mais recatada ou ter uma atitude mais recatada a público não significa em absoluto que tu pode ser na tua intimidade com o teu homem, a tua pessoa. Opa!
Roberto, o que o Ruth falou, isso é muito verdade. Não é propaganda. O que o Ruth falou é verdade. 90% dos homens, eu vou fazer qualquer jogo, vão sair de noite em Atlântida, vão jantar no Balear com uma mulher com vestido transparente? Não vão deixar. Porque, ela é minha mulher, ninguém pode ver. Eu, ao contrário, eu quero que todo mundo veja. Que todo mundo vai bater selfie, todo mundo fala que o Chicão tá com um animal do lado. Que legal isso. Agora, a maioria dos homens é posse. Essa posse é perigosa. Ela gera ciúme e o ciúme gera uma contenção de emoção bacana, entende? Mas às vezes não é nem a beleza. Às vezes é assim, aquela mulher que faz alguma coisa bacana e aquele homem não elogia, não valoriza, né? Bom, olha aqui, ó, não vai falar ainda sobre isso, senão nós vamos ficar fazendo uma terapia. Não, eu só ia tecer um comentário. Pra sexta-feira tá profundo. Tá muito profundo. Enquanto tá ainda nesse plano da admiração, dos ciúmes, ok, mas quando a gente passa por um plano de competição profissional, é que eu acho que os homens têm perdido um pouco mais o controle por não saber lidar com situações. Isso é verdade. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui. Faz 2 ou 3 dias que eu tento começar o programa e não consigo. Não consegue. Porque os homens da bancada não se conformam de ser comandados por uma mulher e não me deixam fazer a abertura do programa. Exatamente. E isso é muito feio, todas as pessoas estão reclamando. Então eu aproveitei o gancho para dizer para vocês, a partir de segunda-feira, ou vocês me deixam fazer a abertura normal do programa, decentemente, ou eu vou dar gancho em todos. Ou não vamos ganhar a merenda. Não vou ganhar a merenda. O Magda, como dizia... Então vamos sair no recreio. Como dizia o velho Paulo Salim Maluf, você apresenta bem o programa, apesar de ser mulher. Exato. Viu? E aí, o melhor, dona Magda, o melhor foi quando o Chicão disse, eu só queria dar uma frase, já devolvo. Quando o Chicão falou a frase, eu imediatamente olhei para a expressão das mulheres da bancada, tudo horrorizada com o que eu tinha. Mas, olha aqui, ó, vamos seguir o nosso programa, vamos lá. O meu parâmetro é a Fórmula 1. Então, ok, nós temos muitas coisas ainda no programa, além da participação dos nossos telespectadores e também as nossas dicas, né, que a Alice trouxe, e aí a gente não quer deixar de passar para vocês. Isso, uma opção de atividade para levar as crianças nesse final de semana, para celebrar a chegada da primavera. Vai ser realizada sábado uma oficina de jardinagem voltada para o público infantil. As crianças de 3 a 10 anos estão convidadas a aprender cuidados básicos com as plantas, especialmente com as flores. Ao final da oficina, as crianças vão levar o vaso para casa para continuar os cuidados com as plantinhas, conforme as dicas ensinadas durante esse evento. E a oficina tem uma duração aproximada de 30 minutos e as dinâmicas vão ser realizadas em diferentes turmas ao longo da tarde, a partir da 1 da tarde, no Shopping Boulevard Assis Brasil, em Porto Alegre. E a entrada franca. Tô bem. Gustavo Vitorino, seu Fernando mandou um recado para ti. Já sei, tá xingando até a 5ª geração. O seu Fernando Correia, lá de Caxias do Sul. Senhora Magda, transmita um recado ao Vitorino, por favor. Pifou. Não adiantou de nada estes 2 anos fazendo propaganda com teu conteúdo ideológico. Fernando Correia, Caxias do Sul. Qual é o conteúdo ideológico? Eu sei, eles vão dar um recado pra ti, se tu não entendeu. Diz que não entendeu. Pronto, entendi. Eu quero mandar um close. Eu quero mandar um close para um casal amigo meu, o Rude e a Daia Graziano, que abriram a Blanca Boutique na Zona Sul de Porto Alegre, perto daí, porque é um casal legal, meus grandes amigos, sempre ligados aqui no programa. Um abração pro Rude. Dona Magda, a gente, quando eu insisto aqui que as estatísticas estão deturpadas... Fecha o seu casaquinho assim, porque o seu... Você acha que eu fico melhor, dona? Também que o seu fio de microfone tá todo pra fora, você parece o Renato Aragão. Porque se a senhora acha que eu vou ficar melhor, eu faço agora imediatamente. Então assim, ó, isso, bonito, vamos, começa de novo. Vamos lá. Eu queria mostrar minha camisa, ganhei dos meus irmãos. A camisa é linda. Nova. Ganhei dos meus irmãos, estou estreando. Muito obrigado, queridos irmãos. Pois essa camisa é obrigado, linda, queridos irmãos. Tava muito bonito, tinha que ser jabá. Agora ficou bonito. Foi dos irmãos, e o jabá não é, irmão. Jabá familiar. É verdade. É que o ciúmes do Gustavo Vitorino é tamanho que ele acha que vê bronca. Mas se ele se intitula meu irmão, ele podia me dar um presente também, né, dona? Olha que coisa muquirana. A pessoa pedir um presente em troca de amizade ou de familiaridade. Senhoras e senhores, os senhores estão assistindo um dos momentos mais constrangedores da televisão brasileira. Não, eu vou te dizer uma coisa. Eu fico mais constrangida ainda, porque estamos na presença de mulheres de altíssimo nível. Fora essa que nos fala, tudo
alto nível, assim, E os nota homens não 10. são de alto nível. E os três Aquele muquirana... lá, o 0800 aquele, pá, tá bravo. Eu quero voltar para a estatística. A gente, eu tenho trabalhado aqui na bancada. Fiquei melhor assim, não? Fechadinho assim? Ficou lindo. Parece que tá tudo amarrado. Deixa ele falar. Presta atenção. Fechou o banco agora. As pessoas adoram. Tá que nem gerente de Presta banco. atenção no serviço. As pessoas adoram a nossa descontração. Mas zorra também não. Tá? Vamos lá. Eu quero insistir. A gente tem falado muito nas estatísticas que são deturpadas pelo tráfico. E eu trouxe um exemplo aqui clássico. A polícia salvou uma moça que ia ser sacrificada, não sei qual é a expressão que eu posso usar, executada, porque ela indicou para o tráfico, ela indicou um amigo entre aspas, vai lá, ele vai fazer o serviço para ti, vai vender, e o cara sumiu com a droga dos criminosos. E isso não só sumiu com a droga, pegou o dinheiro e desapareceu. E o tráfico foi lá, pegou a menina e ela queria que ela desse o endereço do rapaz, queria que desse o endereço da família e ela nem sabia, amigos assim. E aí ela estava num cativeiro para ser executada quando, felizmente, né, conseguiu a polícia, conseguiu salvá-la. Mas eu estou dizendo, isso é que aparece daqui a pouco um corpo, respeitosamente, essa moça seria morta, apareceria um corpo ali e entraria nas estatísticas comuns. E pelo valor de 180 mil. Quer dizer, uma vida está sendo avaliada por 180 mil. 180 mil que era dívida. Falando em uma... Perdão, não, era isso. Eu quero dizer aos senhores, ontem nós falamos aqui, eu em especial, porque estava perto do episódio, né, ali na Bela Vista, no dia e uma hora depois do acontecido, o homem que foi encontrado dentro de um veículo na Barão de Ubá, efetivamente era um ladrão de veículos. Porque as pessoas não sabiam quem ele era, se era ou se não era. Então ele foi identificado, tá? Ele tinha antecedentes criminais por roubo de veículo e tráfico de drogas, além de ser investigado por outros delitos, tá? O nome dele é Tiago Alves Ângelo, de 31 anos. Ele, com um outro comparsa, assaltaram 2 pessoas numa sequência e não se sabe de onde a lei de Deus se fez e um deles partiu dessa para outra. Ainda bem que as pessoas que foram assaltadas estão todas vivas, ninguém se machucou, eles não feriram ninguém, mas uma hora não dá só para um lado se dar bem, né? Vou antecipar para você, foi justiçamento. Claro que ele era manjado ali na região, ele e o parceiro dele já tinham roubado, já tinham assaltado várias pessoas. Foi justiçamento. Pegaram ele, olha, e ninguém vai ver nada, a polícia não vai descobrir, estamos conversando. Eu li há algum tempo atrás uma famosa médica psicanalista alemã, a doutora Karen Horner, que é considerada uma papisa, digamos assim, no termo da psiquiatria, da psicologia, e principalmente na construção de um casamento. E vocês estavam falando, eu estava pensando naquilo que li alguns anos atrás, a respeito do pensamento dessa extraordinária mulher, a doutora Karen Horner, a respeito da construção de um relacionamento que pode ser bom para os dois. E tem as bases que a gente sabe, do respeito, do afeto, do sexo, etc, etc. Mas ela disse uma coisa tão simples por detrás de tudo isso, que o princípio básico é o conhecimento da família do outro cônjuge. Porque quando você não conhece a família, os parentes, amigos, os amigos, principalmente, os ex-relacionamentos e tal, você entra numa relação pisando em falso. Você não tem como avaliar o comportamento. Porque a mulher, diferentemente do homem, a mulher é extremamente romântica. A mulher idealiza um tipo de homem que em realidade não existe. E o homem também pensa de uma forma diferente. São 2 seres totalmente diferentes. Então tem que haver, sim, um estudo, tem que haver racionalidade. Tem que ser um pouco Sócrates, apelar para a racionalidade no momento do afeto. Eu sei que é difícil dizer isso, mas é um conceito da doutora Karen Horner, que se você procurar... Com todo respeito a essa doutora Karen Horner, que Ana viveu... Agora, ela faleceu. Mas ela quase que é impossível. Ela vive isso. Peraí. Na rapidez dos relacionamentos, tudo que vocês queriam dizer, não dá pra ter. E o Marne ficou quieto e ouviu. Vai dizer pra mulher, vai ficar desconfiada. Deixa ele. A nossa bancada... tão importante que ele me conta a nossa bancada... Não, olha aqui, ó.
O deboche fica mais caro. Né, vou respeitar o coleguinha. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. A Sheila de São Leopoldo adorou meu colar, só que ela disse que não tá conseguindo ver como é que ele é, assim, no final, porque eu tô sentada aqui, tá? Muitos então, WhatsApps também. Pois eu quero dizer pra vocês que esse meu colar, sabe de onde é? É da Centerótica. A Centerótica, além de óculos e coisas assim, ele vende pedras, ele vende acessórios. Essa combinação ficaria legal sobre o preto. Ah, mas branco ficou lindo. Não, ficou lindo o branco, mas eu tenho afinidade com a cor preta. Eu fico imaginando assim. Vermelho, Alice, estica o braço, Alice. Estica o braço ali. Estica o braço. Aquela blusa verde. Olha o efeito do preto que trouxe. Com a blusa verde. É que o Gustavo Vitorino não tem cor que isso aqui não fique bem, porque tem todas as cores no colar. Ele forma um preto. Eu acho que ele aparece. Mas então é assim, é um fio longo, tá? Porque se eu for abrir aqui, um fio longo que tu dá um nó na altura que tu quiser. O sonho de consumo do senhor Vitorino é poder usar um colar assim. Eu vou começar a desenhar a moda agora, eu tô com umas ideias legais. Eu acho que tu é o cara talhado pra isso. Tu nasceste com este perfil, não sei como é que até hoje tu não é estilista. É o perfil dele ser estilista. Verdade. Eu vou começar... Vamos lá, uma mensagem muito querida. Do senhor Edson Moutinho, aqui de Porto Alegre. Que maravilha, meu início de final de semana, curtindo Atualidades Pampa com o que tem de melhor no jornalismo gaúcho. Bancada singular. Adiciono meu vinho branco chileno com um delicioso mix de amendoim. Beijos a todas as meninas e abraços aos rapazes. Meu programa inadiável de segunda a sexta. Olha. Um abraço, então, pro senhor Edson. Edson, obrigado. Dessa uma ideia ótima. Ideia ótima. Vou pra casa tomar vinho branco bem geladinho. Só muda a nacionalidade do vinho. Chardonnay brasileiro está entre os melhores do mundo. Tem que concordar com o Vitor. Chardonnay brasileiro está entre os melhores do mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Sabe qual é o vinho bom? É aquele que tu gosta. É aquele que tu gosta. É verdade, isso aí. Pode ser branco, preto, amarelo, da esquina. Dona Magda, é o vinho que tu gosta. Porque a gente acaba fazendo críticas e coisas às pessoas. As pessoas eu não sei tomar vinho. Como tu não sabe tomar vinho? Eu não posso comprar. Não. Qual é o vinho bom pra ti? É aquele que tu gosta. Se ele custa R$10 ou se ele custa 1.000... É o que cai no teu paladar. E o melhor vinho é aquele que tu toma na melhor companhia. Dona Magda, dar um abraço aqui pro seu Flávio Gaspari, que está de aniversário e irá receber os seus amigos, entre eles eu, onde teremos um bom vinho para beber, com certeza. Não posso ir? O senhor Vitorino... Agora à noite é o aniversário da revista Gol. Também. E o Aveline está aguardando a todos lá. É verdade. Todos da bancada. Um abraço no Aveline. Está no roteiro. Dona Magda, o senhor Vitorino, na casa dele, ele serve um vinhozinho lá e tal, mas bota uma gotícula. Uma gotícula. Só dá um cheiro. E eu vi com esses olhos que a terra vai custar comer. Vai custar comer. Ele pegando uma cachaçinha, escondidinho no balcão lá. Mas ele gosta de cachaça. Olha aqui, ó. Dá um tiro. Belvedere premiada, melhor cachaça do mundo. Só que ele pegou aquela metralhadora lá, Uzi, de Israel lá e... Não, olha aqui, ó. O assador não combina o vinho com a boca da churrasqueira. Não combina. Nenhum vinho. A boca da churrasqueira combina com cerveja ou pinga. É verdade. Aí eu gosto da Belvedere. Aliás, chefe, acabou, viu? Tá na hora de mandar mais. É só jabá. E a cerveja também, o pessoal lá de Juí, aquela cerveja maravilhosa também acabou, viu? Queria cumprimentar também o jogador Everton, o único jogador de clube brasileiro convocado pelo técnico Tite, né, para a seleção principal, e o jogador da base, Felipe Mejolaro, né, Gustavo? Mejolaro, parente da nossa querida Ana Mejolaro. Muito bem. Fala, que linda, Alice. Tem mais uma dica. Faça. É que Sandy volta a Porto Alegre neste sábado. Sandy para fazer um show e apresentar sua nova turnê, Nós, Vós, Eles, que traz 8 canções inéditas. E além dessas novidades, a cantora promete que não vai deixar de fora os sucessos que já são conhecidos pelo seu público. E essa é a primeira vez em que ela e o marido, Lucas Lima, cuidam de toda a direção do espetáculo, o que deixa uma atmosfera mais intimista, romântica. E o show vai ocorrer às 9 horas da noite deste sábado, no Teatro do Bourbon Country, aqui na capital. Que legal, que legal. Essa menina é uma excelente cantora,
músico excepcional. Eu tenho uma dívida comigo mesmo, porque eu por muitos anos critiquei muito essa menina nas páginas da Backstage, na minha coluna, porque eu achava que aquelas músicas meio... Mas essa menina, depois que ela casou, amadureceu, ela canta muito bem, passou a fazer uma opção por um repertório muito interessante, e o marido dela, esse menino, Lucas, é um excelente músico. Um excelente músico, garoto extremamente talentoso. Ela está em um show que é legal de se assistir, para descobrir, porque vai ser uma combinação de talento. E ela é uma menina que ela se dedicou a vida inteira, ela estudou, estudou outros idiomas, ela é efetivamente... E é educada, a menina é gentil. E o público dela é muito fiel, ela costuma lotar todas as casas noturnas que se apresentam. E ela tem uma vida muito reservada, assim, né? Quer dizer, de vez em quando ela vem, então faz uma turnê, agora ela tá casando isso junto com o marido, enfim, já diferente do irmão dela, né? O Júnior não... Né? O Júnior ainda tá meio produtor, não sei o quê. Mas tem dinheiro para gastar por mais 3 gerações. 3 gerações, é verdade. Não precisam de mais nada. Isso, esses meninos prodígios, vamos chamá-los assim, prodígios, vou chamar aquelas pessoas que fazem sucesso muito cedo. Quando eles atingem, começam a sair da parte infantil, é uma dificuldade, né? Saber como vai ser a carreira. É verdade. Ela sempre foi muito discreta, desde a adolescência. Sim. E ela tá lançou recentemente uma websérie no YouTube. Magda, a Organização Mundial da Saúde chegou à conclusão que hoje no mundo 3 milhões de mortes por ano são especificamente pelo alcoolismo. O Brasil é o 4º colocado com 97 mil mortes por alcoolismo. Mortes atribuídas ao álcool são os seguintes: 28% são lesões, 21% distúrbios digestivos e 19% doenças cardiovasculares, todas relacionadas ao álcool. O que mais chama atenção é que no mundo todo, 27% dos jovens a partir de 14 anos já são levados ao álcool e muitos são já alcoólatras. E na nossa América, na América do Sul, esse índice vai para 34%. Então, de novo, num país onde nós estamos com tantas crises, a vulnerabilidade para se buscar o álcool como um apaziguador é imensa e as pessoas alcoolizadas não podem responder por consciência. Perdem a consciência, ficam disponíveis a uma... Nós falamos num outro momento sobre a mulher que foi assassinada, desganada pelo marido, né? Exatamente. Ela não tinha, ela estava alcoolizada, ela não conseguiu nem fugir. Então, esse é um assunto que nós precisamos realmente trazer à nossa sociedade, a consciência do que significa uma bebidinha sem querer. Muitos pais, às vezes, não têm, e estudos estão sendo feitos, onde os pais, às vezes, não se importam que o filho beba um pouquinho, mas esse pouquinho pode levar a uma situação muito complicada. Eu acho que eu iria mais adiante. Eu acho que ver os pais beberem em casa é um ensinamento. Totalmente. Né? É um ensinamento. E aí os pais pegam as crianças, meninos e meninas, e as meninas principalmente, nas festinhas completamente alcoolizadas. Magda, nesse estudo, a China é o primeiro lugar no mundo com 709 mil mortes por alcoolismo. Em segundo, a Índia, com 332 mil mortes. Em terceiro, a Rússia, com 223 mil mortes. Em quarto, então, vem o Brasil. E em quinto, os Estados Unidos, com 90 mil mortes. Eu disse há pouco que o Brasil tinha 97 mil mortes. É muita morte. O número é muito alto. Pelo alcoolismo. Eu quero te dizer que tua voz está muito sexy. Ah, é? Tá. Desculpa. E que ela está indo embora desde o começo do programa. Daqui a pouquinho ela vai terminar. Verdade. Não, mas tem que cuidar. Desculpa. Muita água. Não, tá bom, tá agradável. Toma muita água, tem que tomar água. Água, porque é a única coisa que resolve. Tu quer falar sobre Não, eu ia dizer que eu concordo, os pais são permissivos. Até nós comentamos esses dias que tem os esquentas antes das festas, que muitas vezes acontecem nas casas, né, dos adolescentes, né, muitas vezes, e os pais olham e quando não compram a bebida. O lance do álcool, eu tenho uma ideia bem, talvez exótica para o telespectador. O álcool é a maior hipocrisia do planeta. Ele mata mais que a droga. Ele desfaz mais famílias que a droga, ele traumatiza uma sociedade e não é proibido o álcool. Exatamente. Por que proibir o cigarro? É uma droga, né? Por que não proíbe o álcool? Proíbe o álcool de vender, porque tem os interesses econômicos
econômico atrás disso. Um cigarro, Um cigarro é a mesma coisa. Dona É porque Magda. o vinho faz bem pro coração, toma 10 garrafas de vinho. Não. O vinho faz bem pro coração, um cálice assim por dia. 10, tu fica alucinado. Mas é que a gente quer ficar muito bem, aí a gente toma uma garrafa. Não é ficar bem. Super bem. Não é ficar bem, que não, às vezes não dá pra tomar todo dia, então tu antecipa 10, 15 dias. Tu toma por antecipação. Amanhã tem compromisso, já toma hoje. Já adianta a cota. Marne Barcelos, Eu fale, quero falar a querido. respeito da advogada negra, a doutora Valéria Lúcia dos Santos, aquela que foi algemada, Sim. que as imagens apareceram na televisão, uma coisa horrorosa, sentada no chão, algemada, etc, etc. Bom, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro saiu em defesa dos 2 PMs. Saiu em defesa dos 2 PMs, né? Esse defensor público, o senhor Tiago Belotti, ele disse que não houve excesso por parte dos PMs, pois o uso de algemas é permitido quando há resistência e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física da própria pessoa e de outras pessoas. Ué? Aí eu pergunto a esse defensor público, onde é que ele viu isso? Ele pode estar na lei isso aqui, mas não funciona nesse caso. Ela queria ter o direito de defender a sua representada. Eu vi a cena toda, até foi transmitido na televisão, ele mostrou, alguém estava gravando, porque hoje em dia não tem mais segredo. Não tem segredo. Pega aí e se grava tudo isso. Então, os 2 PMs, um deles, negro inclusive, que algemou essa advogada negra. Quer dizer, a que ponto chegou a OAB, do Rio de Janeiro, estão entrando lá com uma série de representações contra eles e contra essa senhora, essa juíza leiga. Foi um absurdo o que aconteceu com essa moça. Um absurdo total, pleno e absoluto. Meu repúdio. Eu só queria tratar isso aí porque aí é um choque de informações. Primeiro, quero cumprimentar meu querido presidente da OAB Nacional, Dr. Cláudio Pacheco Prates da Marques. A OAB, mais uma vez, se havendo muito bem nesse episódio em resguardar. Já foi feito o desagravo com a presença do nosso presidente da OAB Nacional. Eu só me confundo um pouquinho, Mari, na questão dos PMs. Porque eles estão lá a serviço e a comando de uma autoridade. E naquele momento a autoridade era a juíza do evento. Eu não sei se eles teriam autoridade, então, vê bem, eu não vou ser definitivo, porque eu não sei. Se eles teriam possibilidade de ter discernimento pessoal e negar o comando. Porque eles não prenderam ela porque eles quiseram. Eles receberam uma ordem da juíza e disseram, prendam essa moça porque ela está se negando a sair da sala. E eles obedeceram uma ordem. Eu só quero fazer essa distinção porque por falta de conhecimento mesmo, eu não sei. Eu concordo. E talvez não tenham conhecimento da gravidade dos fatos, que realmente poderia ter acontecido um fato grave que pudesse dar ensejo. Isso, se eles ficam assistindo a audiência ou não, eles são chamados para dar segurança. A juíza chamou, ela preside o ato. Ela chamou a polícia e disse assim, olha aqui, ó, remove essa moça da sala, ela disse, não vou sair. Eles fizeram de um modo que eles foram treinados ou coisa. Então, eu quero só separar a discussão, porque de repente eles estavam prestando a autoridade deles, né? Isso aí. Sem mandado. Ser mandado, né? Sim. Porque é a função deles, né? É porque a função deles é essa. Não, sem mandado. Eles podiam prender? Alguém pode prender sem mandado? Quando na situação onde ela estava, no local. Aí, o que eles fazem lá? A juíza mesmo pode dar ordem. É isso que eu estou dizendo. Pode fazer... Claro, naquela situação ela é a autoridade máxima, ela pode mandar prender. É isso que eu quero até, porque eu me coloquei no lugar deles. Eu sou brigadeiro, eu estou lá, eu fui designado, trabalha na audiência, sim, na audiência tal. O senhor fica lá. Aí a juíza me chama, olha aqui, ó, remova essa moça daqui. Que ele vai dizer, não, eu vou ligar pro meu chefe. Tu tem que obedecer, né? E eu não estou sendo definitivo, não. Se alguém esclarecer, que alguém da brigada... mas eu acho que quero dizer como é que é essa hierarquização de comando. A humilhação que essa moça passou. Não é isso que eles estão sendo analisados. Aí parece que nós estamos a favor. Não. Gravíssimo, eu concordo. E até coloquei que faria exatamente tudo que ela fez, de sentar, dizer, não me retiro da sala de audiência de jeito nenhum. Sem dúvida. Alice... Eu tenho um recado para os fãs de Roberto Carlos. Primeira, é que ele deve vir à capital. Vem. Depois de 2 anos do seu último show aqui em Porto Alegre. Vem. A apresentação provavelmente vai ser no mês de dezembro, mas a produtora que é responsável pelo show está fechando ainda os últimos detalhes dessa apresentação, mas já está certo que vai ser lá na Arena do Grêmio.
Então a data vai ser divulgada nos próximos dias e os ingressos vão começar a ser vendidos já no mês que vem. Isso aí. Mandar um abraço então pro nosso querido amigo, né? Pro Dodge Silena, que é um empresário querido. Essa coisa de morar em São Paulo tá fazendo uma falta, tô sentindo uma falta deles ele e a aqui. esposa dele que Mas preencheu um espaço toda, na sociedade, a família toda, é verdade. E verdade. assim que a data for divulgada, eu vou trazer essa informação para os nossos telespectadores. Exatamente. Não dá para esquecer que domingo teremos um show maravilhoso, imperdível do André Bocelli. André Bocelli, nesse domingo às 20 horas. E eu até vou dizer, tem gente que... será que tem ingresso ainda para vender? E quem tem o Zafari Card, aquele cartão Zafari, ainda tem condições de comprar com 50% de desconto em alguns lugares. Quando a doutora Luciane falou que tem um show domingo, eu pensei que uma Colorado ia anunciar o show que o Grêmio joga às 11 da manhã na Arena. Eu pensei que era esse show que a doutora Luciane ia anunciar, mas não é esse, não é esse. André Bocelli. Olha, nem tudo são flores e rosas nesse nosso estado. Lembra da empresa chinesa, aquela que via para cá para tomar conta da eletricidade, aquela coisa toda? Não vem mais. Mandou o link. Mandou, o deadline deles era nesta sexta-feira. A imprensa procurou para saber alguma coisa, ninguém disse nada, mas no final desta sexta-feira, a empresa documentou, né? Ela, na verdade, deveria ter assumido a responsabilidade pela obra, não cumpriu algumas exigências da ANEEL e ela deverá ser, agora, a empresa vai ser incluída em um leilão no mês de dezembro. O que se sabe é o seguinte, em carta protocolada no final da tarde desta sexta-feira, na ANEEL, a Shanghai Electric admite que não apresentará a garantia de fiel cumprimento, condição sine qua non para a assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão número 001/2015, enfim. A documentação tinha prazo até esta sexta-feira, às 18 horas, e não vai mais acontecer. Havia esse prazo todo. O doutor Vitorino viverá para ver Dias Toffoli na presidência do Brasil segunda-feira. Que orgulho, doutor. Eu imagino. Toda uma felicidade incontida. O quarto, aliás, né? Aliás, eu não sei como eu consegui viver até hoje sem essa ideia. Sem essa ideia. Ele é o quarto na linha sucessória. Ele é o quarto na linha sucessória. Como a gente sabe, o Temer vai à ONU, então o segundo e o terceiro, como querem concorrer, eles saem. Já imaginou se ele recebe? E ele vai ter poder segunda-feira para isso. E já disseram umas coisas que ele vai assinar ali. Dá um indulto pro coisa lá? Já mas ele não pode, sei. Pode, agora tem. Tá. Mari Barcelos, os aniversariantes. O primeiro aniversariante, o veterano ator da televisão, do teatro e do cinema, Jofre Soares. Jofre Soares, se vivo fosse, estaria de aniversário hoje. Segundo aniversariante, uma das mulheres mais lindas do cinema brasileiro, Eliana Macedo. Não sei se vocês lembram. Das Chanchadas da Atlântida, né? Linda, era casada com o radialista, o Renato Mursi, lá da Rádio Nacional. Ela cantava e mostrava as chanchadas daquela época, né? Os filmes que o pessoal adorava, né? Filas e filas enormes para assistir. Eu sei que o senhor não era nascido, mas o senhor pode, na internet, o senhor pode ver, dona Eliana Macedo, né? Era muito bonita. Não tá nada bem. Não era nascido. O senhor já corria atrás de saia lá no Gogoleiro nessa época? Eu conheço o Querubim. Larry Hagman. Qual é o nome daquela série do Wing, sei lá como é que era, uma série que ele fez, que ele é o todo-poderoso e tal, do Larry Hagman. Dallas, isso aí, obrigado. Roberto Sidon. Roberto Sidon era um pianista gaúcho, judeu, gaúcho, que foi um dos maiores pianistas do mundo. Inclusive teve formação na Alemanha, dava recitais, ele tocava em todas as grandes salas da Europa, mostrando o seu talento. Roberto Sidon, que faleceu muito cedo. Sidon faleceu em 2011. Jerry Bruckheimer, produtor cinematográfico americano. Stephen King, autor de tantos livros de terror, né, que o cinema levou às telas. O cardeal Dom Odilo Scherer, cardeal de São Paulo, de aniversário hoje, completando 69 anos. O Bill Murray, ator americano, que nasceu em 1950. Bill Murray fez alguns filmes, como é o nome? Globster, não me lembro o nome, aquele boneco, aquele boneco gigante e tal. E ele fez um filme com Andy McDowell. Isso, com a Andy McDowell. Foi o melhor, foi que é o
aquele McDonald. do o Feitiço da Lua. Feitiço da Lua. Que ele volta todo dia, levanta de manhã. Ele nasce no mesmo dia. E nasce no mesmo dia, Acorda no até mesmo que dia. ele consegue ser uma pessoa boa e conquista a Andy McDowell, que é lindíssima, né? Lindíssima. O Ethan Coen, que é um cineasta americano, foi um dos produtores de um grande filme, um grande documentário chamado Arquitetura da Destruição. Esse filme eu já assisti umas 3 vezes, que mostra a ascensão do nazismo e mostra o pensamento, tudo aquilo que os nazistas pensavam naquela época. Foi um resgate dessa dupla de cineastas judeus que criaram toda essa história, baseados evidentemente em fatos verídicos daquela época turbulenta da humanidade. A Ingrid Liberato, que viveu muito tempo em Porto Alegre, atriz baiana, que fez muitas novelas e voltou às novelas da Globo recentemente. Tem um filho gaúcho, né? Isso, 52 anos. O Acelino Popó Freitas completa hoje 43 anos, a Daniele Suzuki 41 anos e finalmente, senhor Ruschel, Pedro Jeromel, completando hoje 33 anos de idade. Agora só gostou, né? Agora sim, Agora só gostou. de lista, seu Não, deixa eu dizer, falando em lista, a pesquisa do Ibope desta sexta-feira anuncia que estão tecnicamente empatados nas intenções de voto para o primeiro turno na disputa do Rio Grande do Sul, Sartori com 31% e Eduardo Leite com 26%. A pesquisa que eu me refiro é a pesquisa registrada no TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, sob o protocolo RS 07856/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral está sob o protocolo BR 00497/2018. Foram pesquisados, ouvidos 1.204 eleitores no período de 18 a 20 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, né, com um nível de confiança de 95%. Deixa eu dizer para vocês aqui, ó, vamos lá, vamos voltar. O governador Sartori tem 31% das intenções de voto e Eduardo Leite tem 26%. Considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. Em relação ao levantamento anterior, que foi feito entre os dias 10 e 12 de setembro, Sartori variou 2 pontos, ele tinha 29, e o Tucano também oscilou para cima porque tinha 25. Vamos aos outros. O candidato Miguel Rosseto, do PT, ex-prefeito de Porto Alegre, tem 12% da preferência do eleitorado gaúcho. Na semana anterior, ele tinha o mesmo índice. Jairo Jorge, do PDT, aparece na sequência com 6% e é seguido por Júlio Flores, do PSTU, por Matheus Bandeira, do Novo, e Roberto Robaina, do PSOL, que figuram com 1%. O candidato Paulo de Oliveira Medeiros, do PCO, não pontuou. Votos em brancos e nulos somam 13%. Entre os entrevistados, 10% dos eleitores se declararam indecisos. Nas simulações do segundo turno, há um empate técnico entre Eduardo Leite, 40%, e José Sartori, 37%. Mudou o lado, vocês viram? O Eduardo Leite inverteu, 40% e o Sartori 37%. Enfrentando o Rosseto, o MDBista venceria por 45% a 29%. Em uma disputa entre os candidatos do PSDB e do PT, Eduardo Leite ganharia de Miguel Rosseto por 47% a 23%. Dona Magda, sobre essas pesquisas, eu quero repercutir o que a gente tem feito através de outros. Sempre impactou que o Eduardo Leite tinha apenas 8% de rejeição. Se vislumbrava aí como um campo afora para ele poder mostrar o trabalho em relação aos mais antigos, que já começam com algum preconceito, como o próprio governador tinha uma rejeição alta. E o que vem confirmando toda semana que nós trazemos aqui é exatamente um crescimento dele constante, não debalador, não para encerrar a eleição, mas um crescimento constante, construindo exatamente, sinalizando que dificilmente ele não estará no segundo. Eu acho que a eleição no Rio Grande do Sul vai ser decidida no segundo turno pelo Photoshop. Pelo quê? Photoshop.
aquela corrida de cavalo, que é a fotografia que decide de tão colado que eles vão estar. Eu acho que vai ser uma decisão. Eu acho que vai ser uma decisão difícil. De focinho. Até porque eu tô achando esse ano nós estamos com candidatos de altíssimo nível e a campanha também está muito bem feita, de qualidade, com propostas estruturadas. Então eu acho que em razão disso isso é verdade, a campanha do Sul bem lembrou bem, Arthur, não temos tido senão aqui pelo Rio Grande do Sul, né? As pessoas estão trabalhando as ideias. Se bem que tem uma coisa, o nosso Tribunal Regional Eleitoral aqui está muito atento. Muito. Isso nós vamos dizendo aqui, está sendo gravado, né? Está sendo gravado e monitorado. A gente sabe, segundo a Dona Mara. A gente sabe, pessoal do TRE, tudo bem? A gente ama vocês. I love you. Desculpa qualquer coisa, a gente já sabe. Algumas vezes no calor, já coisa a gente... Foi mal. Mas a gente elogiando a campanha tá linda, de alto nível. Todo mundo é a coisa mais linda. Presta atenção. Não, meu time é TRE. Tô só pelo TRE. Então, aproveitando, vou mudar de assunto e vou trazer uma curiosidade aos telespectadores e à bancada. O Fed, que é o Banco Central americano, fez uma pesquisa um tanto inusitada. Eles pesquisaram e descobriram que homens casados ganham mais que homens solteiros nos Estados Unidos. Não apenas de homens solteiros, como também de mulheres solteiras e mulheres casadas. Há uma estimativa que demonstra que na faixa etária entre 45 e 50 anos, o salário anual chega ao patamar médio de $70 mil, enquanto homens solteiros, na mesma faixa etária, têm uma faixa média anual de $40 mil. O que vocês acham? Não, não se mexa. Mostra a cara do Russo. Eu fiquei atento à informação, né, dona? Apavorado. Fiquei apavorado. Vai ter que se casar para ganhar mais. Eu acho. Primeiro, o homem casado não vai pra noite tocar violão. Claro. Isso, tá bom. Não. Para aí, deixa ele tá fazendo uma análise por que as pessoas... Vai pra noite tomar violão, né? Tico-tico no fubá, dando tiro em todo mundo. Quer dizer, mas aí tu tá misturando temporada de caça com trabalho. Eu desvio energia, né? A energia não tá canalizada pro trabalho, perde o foco. Tem sentido essa estatística. Primeiro, o homem tem que chegar, com receber todo o salário e entregar pra esposa. Isso é bonito. Esse é um homem perfeito. Todo dia levar flores, todo dia reparar no penteado da mulher. Reparar no penteado, meu amor, olha que cabelo bonito você fez, olha que sapato bonito e tal, né? Foi com o teu dinheiro e tal. Aí o cara diz, aí ele está sempre plenamente feliz, né? Tem outros que estão aí atirados ao léu, à rua, chorando. Mas isso acontece aqui também, que nós estamos falando dos Estados Unidos. Não, nos Estados Unidos. Estados Unidos. É uma pura analogia, eu acabo de descobrir porque que eu ganho pouco. Ou quase nada. Tomar o papo. Acabei de descobrir o motivo. Acabou de descobrir. Mari, tu tá muito... Tu tá aborrido hoje. Aborrido? Não estou aborrido. Não. Tu tá assim, tu tá muito pensativo, assim. Tu tá meio rodando, entendeu? E tá vermelho. Tô preocupada com o meu pimenta. E quem é a Camila Colodel? Não tem. Não sei. Não, eu quero falar rapidamente do que aconteceu no Itamaraty. Um cidadão, um diplomata brasileiro, eu vi as cenas hoje na televisão, não me lembro que canal que eu assisti, o senhor Renato Ávila Viana. Ele foi demitido do cargo de primeiro secretário do Itamaraty pelo ministro Aloysio Ferreira. Por quê? Ele é contumaz. A contumácia dele em bater na namorada, exatamente, né? Aí eu vi o policial dando um pontapé na porta, ele se recusou a abrir a porta, o policial arrebentou a porta. A mulher gritava, socorro, socorro, a vizinhança chamou e tal. Incontinente, foram levantar a ficha desse homem. Ele já estava afastado, porque na namorada anterior ele batia também. Meu Deus. E ela havia feito um BO, um boletim de ocorrência. Ele tá precisando arranjar um namorado. Eu acho que é esse. Nele. Não, ele é misógino. Ele precisa de um namorado. É misógino, né? Não gosta de mulher. O homem que bate mulher não gosta de mulher, ele gostaria de ser mulher. Aí é o que eu digo. Claro, aí por isso que ele bate na mulher. Tem esse componente, viu? Me chamou... Misoginia. Me chamou a atenção nesse caso, é porque é tão difícil passar nesse concurso para Rio Branco e depois a pessoa... Por questões emocionais, desequilíbrio, loucura, doença, enfim. Mas o desequilíbrio é dele. Não tem nada ele tinha, eu posso estar errando por 1 ou por 2, mas para cima ou para aí, a margem de erro. Margem de erro, tá? Ele tinha 19 boletins, já com as namoradas anteriores, não é? Quer dizer, ele não gosta de menina. Ele não gosta de menina. Isso não é pecado.
Não, Esse cara tinha que estar preso. Tinha que estar preso. Agora, o processo histórico dele tinha que estar preso. Mas é diplomata no Brasil. No Brasil ele é diplomata. É ex-diplomata, ele foi demitido a vez. Mas ele era, né? Agora, até há pouco, ele foi demitido agora, né? Essa semana. Os testes psicotécnicos têm que ser aprimorados, no mínimo, do Rio Branco, porque tá passando... É completamente desequilibrado, mas eu concordo com a Magda, eu acho que ele não gosta de mulher, eu acho que o negócio dele é outro. Muito bem. Fala, querida. Temos mais uma atração para o final de semana. Cante-a. É que a banda de rock Raimundos desembarca aqui no estado com a turnê do seu DVD acústico. E o Quarteto de Brasília apresenta um show repleto de clássicos e sucesso, como Mulher de Fases. Nesse sábado, eles vão tocar a partir das 7 horas da noite em Campo Bom, no espaço Porto Imigração. Olha que Dona bonito. Maida, sabe qual é meu sonho, dona Maida? Não, me conta, Eu vou dividir com a senhora, Conta pra mim, faz Todo mundo gosta de Mulher de Paz do Raimundos, mas a melhor música deles é Puteiro em João Pessoa. Que também é romântica, é que nem Mulher de Paz. Deve ser super romântica. Uma música se chama Puteiro em João Pessoa. Eu ia dividir uma coisa com a senhora. Vamos voltar, para um comentário desse nível do puteiro, não sei da onde. O senhor repete ainda? Ah, mas me constrange, né, mano? O senhor está repetindo por quê? Tu tá perdendo tempo. Eu vou terminar o programa e tu não vai falar. Então eu vou dizer qual é o meu sonho, porque é esse momento. É na estreia da nossa banda ser anunciado pelo programa da... Eu já imagino a dona Alice anunciando o local, o dia e a hora do nosso show. O programa. Qual é o nome da banda? Que honra. Ah, tudo é segredo. Né? Vou Tudo anunciar, que eles não Embora têm. já esteja. Não. Se o chefe ali quiser anunciar, ele pode dizer. Vou anunciar o show na Praia do Foi o Barco. Ruxo. A ideia quem deu do nome foi o Ruxo. 50 tons. Ah, muito bem, não importa de que cor, são 50 tons. Vamos embora. Bom final de semana para vocês. Cuidem-se. Se você for assistir o show do Andrea Bocelli, na segunda-feira a gente conversa sobre isso. Beijão, até segunda.